Olá, estamos iniciando mais um programa Vida de Qualidade e quero te dizer mais uma vez muito obrigado por estar nos acompanhando há tanto tempo. Esse programa eu quero começar lendo uma frase de Renax Guimarães. É mais ou menos assim: o amor pode ser tudo, pode conter tudo, até mesmo a cegueira, a surdez, a mudez. O amor transporta sentidos e a arte tem os meios de captar esses caminhos por onde andam as emoções humanas. Pense sobre isso, não sai daí, a gente volta já já. Eu cuido muito da minha saúde. Corro, faço pilates 5 vezes por semana. Ah, tá bom, final de semana eu descuido um pouquinho. Mas meu sorriso está sempre bem cuidado com a Uniodonto. Afinal, somente ela tem 40 anos. É especializada em odontologia e conta com mais de 20 mil dentistas cooperados. E o melhor, com planos super acessíveis. Venha para a Uniodonto. Uniodonto, tão acessível quanto um sorriso. No Momento Uniodonto de hoje, nós vamos responder a pergunta da Marisa. A Marisa nos pergunta: com que frequência eu devo aplicar flúor nos dentes da minha filha de 2 anos? Marisa, a recomendação é que essa aplicação seja feita por um especialista, um odontopediatra, que é o dentista que cuida de crianças, uma vez ao ano. A aplicação tem uma validade de 12 meses. E lembre-se sempre, Marisa, Uniodonto, bom para você, bom para o seu dentista. Vida de Qualidade está de volta, obrigado por voltar com a gente. Hoje o nosso bate-papo é com a Simone Contelli, ela que é levita na Igreja do Nazareno Centro e é autora do livro Além do que os Olhos Podem Ver. Simone, seja bem-vinda ao programa Vida de Qualidade. Muito obrigada, Sinei. É um prazer muito grande ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito bom. Eu queria começar conversando contigo, Simone, a respeito da pessoa, da Simone como pessoa. A Simone ela tem um problema que é a deficiência visual, mas ela tira de letra isso e é isso que a gente vai estar conversando nesse começo de programa. Às vezes a gente acredita, né, que um pequeno problema, algo que não deu certo hoje ou algo que não vai dar certo amanhã, já é um empecilho para a gente poder acreditar, né, que Deus não é bom com a gente, que a vida não é boa com a gente. E a Simone está aqui, a Simone que é uma mulher de Deus, né? Ela está aqui para esse bate-papo, para a gente poder aprender um pouquinho com a Simone. Simone, vamos falar um pouquinho de você. Desde quando você tem o problema aí da deficiência visual, Simone? Na verdade, eu já nasci com glaucoma, né, que é a pressão alta nos olhos. Então, desde pequenininha, eu já aprendi a conviver com a deficiência visual. E dá para a gente afirmar, Simone, penso eu, talvez seja mais difícil uma pessoa enxergar por um determinado tempo de vida e depois, num outro tempo de vida, perder totalmente a visão. Você acredita que o fato de você já ter nascido sem a visão, isso possa contribuir de alguma forma para que você tenha uma melhor adaptação ou para que você tenha uma vida mais normal, vamos chamar assim, Simone? O que você pensa sobre isso? Sim, com certeza. Eu acho que, na realidade, para uma pessoa que, no decorrer da vida, ela perde a visão, realmente é bem mais complicado para ela se adaptar. No meu caso, como eu já nasci, então desde pequenininha fiz várias cirurgias, mas desde pequenininha, na minha infância, na adolescência, eu já fui me adaptando. Na verdade, eu tenho só um resíduo de visão, que é 10% apenas, né? Que na verdade é pouquíssimo, é mais questão de vultos mesmo. Mas sempre me adaptei com essa realidade de não estar enxergando, de estar enxergando tudo de bem próximo, bem pertinho mesmo. Tanto na infância, adolescência, até hoje mesmo, tudo é questão da adaptação. É muito mais simples para uma pessoa que já cresceu com a deficiência. E a Simone faz tudo que qualquer outra pessoa faz. Sim, com certeza. Com certeza. Faço. E faz bem, porque inclusive nós vamos estar falando sobre isso já já também, até livro já escreveu, coisa que muita gente, eu tenho um sonho na vida, Simone, eu tenho um sonho de escrever um livro ainda. Então vai escrever. Então, ele está pronto, Se ele Deus está quiser. pronto, mas então. só precisa sair do forno, Vai, né?
Então, eu acho isso fantástico, né? A pessoa que consegue colocar suas ideias, expressar suas ideias e colocar isso num livro para que possa ser partilhado com as pessoas, eu acho isso maravilhoso. Nós vamos conversar sobre isso já já. Simone, você acredita que o fato de você ter a deficiência visual, isso te faz uma pessoa diferente, correto? Sim. Dá para você dizer se te faz melhor em algumas coisas, pior em outras coisas? Você consegue discorrer sobre isso? Sim. Que a pessoa com deficiência visual, creio eu, que ela é uma pessoa diferente. Mas eu não sei até que ponto essa diferença é para melhor ou pior. Na tua opinião, como é que você enxerga isso, Simone? Na realidade, pior eu acredito pior em relação a algumas desvantagens. Eu acredito que não teria como negar isso, né? Desvantagens em relação a muitas coisas que acabam complicando, como eu te expliquei, né? As adaptações que às vezes exigem muito mais a gente que não enxerga para muitas atividades. Mas, por outro lado, eu acredito que existe também uma facilidade em outras coisas, né? A própria questão mesmo dos outros sentidos, a partir do momento que você não tem a visão, você não tem audição, automaticamente você acaba sendo obrigado a desenvolver bem os outros sentidos. Que no meu caso, as pessoas que me conhecem até brincam, né? Como você ouve bem. Então, na verdade, a gente acaba tendo que adaptar esses outros sentidos para estar nos auxiliando no nosso dia a dia. Mas eu acredito que tem essa desvantagem, mas acredito que as vantagens, a partir do momento que uma pessoa que tem uma deficiência aprende com elas, aprende a desenvolvê-las, isso acaba contribuindo muito na vida também. E, Simone, outra coisa que às vezes eu já escutei isso, por isso que eu vou te questionar. Tem pessoas que se revoltam às vezes até com Deus, né, pelo fato de acreditar, né, que, poxa vida, eu gostaria de poder enxergar, mas eu não enxergo. E existir uma revolta. Isso nunca aconteceu com a Simone? Não, revolta não. Não vou dizer que quando eu era adolescente, muitas vezes eu questionei a Deus o porquê isso aconteceu comigo, o porquê de tantas pessoas enxergarem. E muitas vezes eu cheguei a perguntar para Deus, né? Porque às vezes muitas pessoas que enxergam, que andam, que ouvem, utilizam a sua saúde, utilizam uma vida, o corpo perfeito para fazer coisas erradas, para estarem agindo com, né, na vida com coisas erradas mesmo. E às vezes eu já cheguei a questionar Deus, sabe? A perguntar o porquê. Mas Deus, ele, nos momentos certos, ele vai mostrando pra gente, né, os propósitos dele através de tudo. Hoje, eu estou com 32 anos, eu consigo compreender o propósito de Deus na minha vida através disso. Eu acredito que realmente ele usa a deficiência visual, ele usa as minhas limitações para engrandecer o nome dele. Porque muitas coisas que eu não consigo fazer, não conseguiria fazer, e tudo que eu faço, que eu reconheço que é Deus mesmo que faz na minha vida, então eu reconheço Ele na minha vida através das minhas limitações, Ele me capacitando. Né? Até tem uma frase de um escritor que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, o Nick Vujicic, né? Ele é uma pessoa, ele é um deficiente, ele não tem pernas, não tem braços, e ele diz que enquanto ele não recebe o milagre dele, ele se torna um milagre para as pessoas. Então eu coloquei no meu coração essa frase dele. Se um dia Deus quiser me curar e Ele me curar, amém. Mas enquanto Ele não me curar, eu quero ser esse milagre, essa inspiração para as outras pessoas. Bonito, bonito. Dá para afirmar então que a deficiência visual te ensinou muitas coisas? Sim, me ensinou mesmo. E mesmo nesses questionamentos, muitas vezes, eu jamais me revoltei. Como eu te falei, né? Hoje eu entendo que são propósitos de Deus. E em tudo ele tem me ensinado, além da capacidade que ele tem capacitado a minha vida em muitas coisas, ele tem me ensinado através dela também. É bonito, é bonito. Se eu te perguntar, hoje, eu que enxergo, o mundo que a gente está vendo aí fora, ele é um mundo às vezes não agradável aos olhos. Você acredita que, de certa forma, nesse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo ruim, às vezes de ser visto, porque a gente vê muitas coisas feias, a gente vê roubo, a gente vê corrupção, a gente vê mortes, a gente vê assassinatos. É lógico que existem coisas boas, mas parece que o mal, ele vem a cavalo, parece que o mal está sendo cada dia mais forte, cada dia mais presente. Você acredita que o fato de você não ter olhos para essas coisas, te ajuda em algum ponto? Eu acredito que sim.
Muitas vezes as pessoas se apegam à realidade que estão diante dos olhos delas, né, como você disse. Então, muitas pessoas se apegam ao que está vendo, que está ali no momento, na frente dela, a todas essas coisas ruins que estão acontecendo. Mas não que nós, deficientes visuais, estejamos a par de tudo o que acontece, né? Nós estamos a par dessa realidade que tem cada vez mais piorado, mas realmente existem muitas coisas que o fato de você não enxergar, acredito que essa é uma das vantagens, né? Como a gente estava conversando agora mesmo, uma das vantagens de um deficiente visual não enxergar essas coisas tão feias e tão complexas que estão acontecendo hoje, realmente colaboram para a gente tentar, pelo menos, acreditar num mundo melhor. Maravilha. A gente vai para um rápido intervalinho comercial e a gente vai voltar falando da levita Simone e da autora Simone. Não sai daí, a gente volta já já. No Momento Neodonto de hoje, nós vamos responder a pergunta da Marisa. A Marisa nos pergunta: com que frequência eu devo aplicar flúor nos dentes da minha filha de 2 anos? Marisa, a recomendação é que essa aplicação seja feita por um especialista, um odontopediatra, que é o dentista que cuida de crianças, uma vez ao ano. A aplicação tem uma validade de 12 meses. E lembre-se sempre, Marisa, o Neodonto, bom para você, bom para o seu dentista. Eu cuido muito da minha saúde. Corro, faço pilates 5 vezes por semana. Ah, tá bom, final de semana eu descuido um pouquinho. Mas meu sorriso está sempre bem cuidado com a Uniodonto. Afinal, somente ela tem 40 anos. É especializada em odontologia e conta com mais de 20 mil dentistas cooperados. E o melhor, com planos super acessíveis. Venha para o Uniodonto. Uniodonto, tão acessível quanto um sorriso. Vida de Qualidade está de volta. Obrigado por voltar com a gente. Bate-papo muito gostoso hoje aqui com a Simone Contelli. Ela que é levita na Igreja do Nazareno Centro e autora do livro Além do que os Olhos Podem Ver. Simone, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse teu ministério. Muitas pessoas não sabem o que é a palavra levita. Levita é aquela pessoa que dedica uma parte da sua vida louvando ao Senhor durante os cultos, nas igrejas. E é um ministério. Quando começou isso, Simone? Você é cristã há quanto tempo? Graças a Deus eu tive o privilégio de já crescer num lar evangélico, num lar cristão. Os meus avós já eram... meu avô era pastor, tenho tios presbíteros nas igrejas, né, aqui da cidade, fora em outras cidades. Então eu já cresci nesse meio, né, adorando a Deus desde pequenininha, frequentando escola bíblica. Desde pequenininha já muito envolvida com a parte musical, com o louvor na igreja. Aos meus 13 anos eu já era ministra de louvor na igreja que nós frequentávamos aqui na cidade. Então o louvor, na verdade, desde pequenininha sempre fez parte mesmo da minha vida, da minha realidade. E acredito eu, o fato de, você já citou isso aqui, você tem ouvidos aguçados, né? Isso te ajuda muito nesse ministério do louvor, com certeza, né? Ajuda, inclusive muitas pessoas até talvez se surpreendam, mas eu fiz aula de teclado durante um tempo, também toco teclado. Então são coisas que, e realmente, quando eu comecei a fazer aula de teclado, algumas pessoas falaram: nossa, como que ela vai ler cifra, como que ela vai ler partitura, mas como Deus tem capacitado, e realmente a questão da audição também ser bem aguçada, aprendi a tocar por ouvido, então é algo também que durante um bom tempo, ultimamente, tô meio enferrujada, né? Até comentei com meu esposo que eu preciso retomar a tocar teclado, mas durante muito tempo eu estive ministrando na igreja também, tocando teclado. Então, o louvor sempre fez parte da minha vida e o Senhor tem capacitado mesmo. Que bom, isso é bonito. Depois, se você puder, você tem um Facebook que as pessoas podem, de repente, acessar e ver a Simone louvando? Sim, a gente Quer divulgar já? Então, na verdade, a gente tem alguns vídeos no YouTube. Eu tenho 2 vídeos, na verdade, um é do meu casamento, que eu tive o privilégio de cantar para o meu esposo no casamento. E outro, a gente tem ido em algumas igrejas fazer algumas ministrações, então a gente tem outros disponíveis no YouTube também. Se a pessoa digitar Simone Contelli, já vai estar aparecendo esses vídeos, onde eu tenho ministrado em alguns lugares. Maravilha, tá aí para você poder dar uma passeadinha no YouTube e ver lá Simone Contelli com o seu ministério de louvor. Simone,
Vamos falar um pouquinho sobre o teu livro. Como é que surgiu? E tem tudo a ver, né? Eu gostei muito do nome do seu livro, Além do que os olhos podem ver. Como é que surgiu essa ideia? Como é que o teu coração foi tocado para poder escrever esse livro? Antes de eu falar do livro, eu gostaria de deixar o seu de presente. Eu agradeço. Com muito carinho. Maravilha. O livro foi algo assim, um presente de Deus na minha vida. É algo que eu sempre amei fazer durante toda a vida, foi escrever, né? Então, desde pequena, desde na época de escola onde eu comecei a escrever, eu já escrevia romances, aquelas historinhas de criança mesmo, né? Mas aí, com o passar do tempo, o Senhor foi me dando, em momentos difíceis, algo que eu me expressava muito fácil, eu estava com alguma dificuldade, alguma luta, e às vezes eu não conseguia expressar falando, e eu escrevia, colocava aquilo no papel, tudo que eu estava sentindo, momentos difíceis. E comecei a escrever também para sites de bandas evangélicas relacionados à palavra de Deus, textos bíblicos mesmo que o Senhor ia me dando. E eu fui acumulando, né? Tinha esse sonho porque eu acreditava que Deus ele tinha algum propósito. Não eram apenas textos que ficariam guardados para naquele momento da minha vida, né? Eu acreditava que como Deus ele falava comigo, ele me consolava, ele me ensinava através daqueles textos, futuramente ele usaria isso para edificar outras pessoas. Então eu aguardei em Deus, ele ficou 7 anos no forno. Como você disse que o seu ainda está, né? Mas tudo tem um tempo mesmo escrito por Deus, é o tempo de Deus. Ele ficou 7 anos pronto, só escrito mesmo, e eu buscava por patrocínio, não tinha condição de fazer pelo alto custo, e no momento certo, o ano passado, Deus levantou as pessoas, foi um grupo de patrocinadores da Igreja do Nazareno, que realmente patrocinaram a obra inteira. Então eu digo que foi o tempo que Deus escolheu para esse sonho ser realizado, porque eu acreditava que não era só um sonho meu, era algo que vinha de Deus. E eu creio que quando os sonhos vêm de Deus, no tempo certo eles se concretizam, né? E, digamos assim, para quem vai ler, para quem se interessar em ler, é uma história de superação? Tem isso aqui? Não, na verdade esse ainda não, o próximo sim. Então já tem outro no forno. Já, porque nesse livro, todos os lugares que eu tenho ido, as pessoas perguntam, é a sua história? É a sua história de superação? Então eu vi que as pessoas têm esse interesse, essa vontade de conhecer, né? Já comecei a escrever o próximo, que realmente aí vai falar da minha história, incluindo o poder de Deus, incluindo o amor dele nessa história, mas esse em específico, além do que os olhos podem ver, é uma coletânea de textos que o Senhor me deu em vários momentos da minha vida. Então são só mensagens bíblicas. Mas são mensagens bíblicas, são textos de reflexão, né, falando da nossa vida. Então, eu acredito, é o que eu tenho dito, as pessoas, com certeza, cada uma se identifica. Onde eu tenho ido, uns comentam, e tal texto falou muito comigo. A gente tem texto que fala da oração, dos sonhos, da persistência na vida, né, de você não desistir perante as limitações, que é algo que eu sempre passei por isso, né, da dificuldade da deficiência visual, as limitações, mas eu nunca desisti perante as dificuldades. Então, são textos que acabam aglobando tudo isso mesmo. Perfeito, perfeito. Você viu que já a minha curiosidade já era saber se a coisa estava junto, né? Se vinha uma história da Simone contando um pouquinho da sua vida, carregado aí com os textos bíblicos. Sim. Mas, enfim, não tem problema nenhum. Leiam Além do que os olhos podem ver e, na sequência, virá a segunda, né? A segunda obra da Sim. Simone contando um pouquinho da vida. Tanto porque quem estiver lendo também acaba conhecendo um pouquinho mais de mim, né? Em cada Sem texto dúvida. tem um pouquinho do que eu já vivi, do que eu passei. Não é algo específico, né? Contando uma história declaradamente assim, mas já vai conhecer um pouquinho da minha história, um pouquinho de tudo que Deus já falou no meu coração. E o livro é algo novo, né? Isso. Quanto tempo você já está com o livro? Ele foi lançado no dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, Então, tá é fazendo 3 meses. bastante recente. Bem novinho ainda. Quem se interessar por conhecer, aonde pode adquirir? Então, na verdade, como foi algo independente, a gente não fez com editora, os livros estão conosco mesmo. Tenho buscado oportunidades em igrejas, em palestras, em escolas. Então, as pessoas que se interessarem podem entrar em contato com a gente pelo e-mail. Posso falar o e-mail? Pode falar o e-mail, o e-mail telefone. É Cicontele, Cicontele tudo junto, 2 L-I, Cicontele, @gmail.com. Tem o Facebook, que é Simone Contele. Tem a página no Facebook nossa também, que é Simone Contele Escritora, que a gente também recebe mensagens. Correto. E posso deixar o telefone também? Deve. O nosso telefone, que é 019 99168 1488. E nós estamos realmente abertos a estar conhecendo igrejas, a estar indo levar o livro e ministrar o louvor e adoração. Que bom. Está aí uma oportunidade. Se você quiser conhecer, saber um pouquinho mais do que existe atrás da obra, além do que os olhos podem ver, os contatos estão aí para você poder
realmente adquirir um exemplar do livro. Eu já tenho o meu aqui, vou ler. Simone, se eu te perguntar como é enxergar, que eu acredito que a pessoa que não tem a visão natural, você já me disse aqui que acaba desenvolvendo os outros sentidos. Mas eu quero falar ainda um pouquinho do olhar, que você diz que não tem. Como é olhar com os olhos do coração? A questão de olhar com os olhos do coração é como a gente estava conversando agora há pouco, né? É não olhar aquilo que está diante de você. Você olhar aquilo que se apresenta diante de você no momento que você está enfrentando uma dificuldade. Muitas vezes a questão do julgamento mesmo, né? Você olha alguém e você julga pelo que você está vendo, às vezes na roupa, no jeito de vestir, no jeito dela agir naquele momento. Eu acredito que você olhar com o coração, essa é a vantagem de você não olhar com os olhos carnais, com os olhos naturais. Você olhar com o coração é você olhar através daquilo que Deus tem na sua vida, no seu coração. É olhar com amor, é olhar com fé, é olhar com esperança. E realmente não se paralisar diante as dificuldades, as lutas, quando você olha com seus olhos carnais, porque é aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? A fé, ela é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas do que se espera. Então, quando a gente aprende a se olhar com os olhos do coração, a gente aprende a olhar pela fé e a olhar com os olhos que Deus quer que nós olhemos as coisas e a vida. Eu ia te fazer a segunda pergunta, que era um segundo olhar. Você já me respondeu. Eu iria perguntar os olhos da fé. Sim. Então você foi assim maravilhosa na sua resposta, que você respondeu com os olhos do coração, como é que se olha, e com os olhos da fé. Simone, como eu te falei, o tempo aqui passa muito rápido, principalmente quando o bate-papo é gostoso. Eu queria te agradecer por ter aceito o convite, de ter vindo ao Vida de Qualidade, e te desejar sucesso nesse teu ministério aí, Ministério de Louvor, e agora o Ministério do Livro, além do que os olhos podem ver. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do livro, que é um sonho realizado. Acredito que tem sido um instrumento de Deus, muitas pessoas têm testemunhado que tem sido tocado através dele. E eu agradeço esse espaço onde a gente pode estar falando um pouquinho do que Deus tem feito e de tudo aquilo que Deus tem para fazer na vida de todas as pessoas que esperam e que realmente querem e decidem olhar com os olhos do coração. Maravilha, amém. Vida de Qualidade vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer Simone Contelli, uma pessoa que faz a diferença nesse mundo, mesmo não tendo a mesma sorte, às vezes, do que as pessoas que se dizem normais, que enxergam, que estão vivendo e enxergando nesse mundo. Até o próximo programa e que você possa, através do que você viu aqui, refletir e saber que você é uma pessoa especial aos olhos de Deus. Grande abraço e até o próximo programa Vida de Qualidade.